Esta apresentação serve para ver e apresentar alguns conceitos sobre números reais e a reta real. Vamos dividir esta apresentação da seguinte forma. Primeiro falaremos dos números reais, depois do sistema de coordenadas cartesiano, depois da equação da reta, segue-se a equação reduzida da reta e, por fim, vamos falar de retas perpendiculares e paralelas. Em primeiro lugar, vamos falar do conjunto que, em primeiro lugar, nós aprendemos na vida. For o conjunto dos números naturais, que é composto por o número 1, 2, 3, 4, até infinito. Depois, quando nós acrescentamos o zero e os simétricos números naturais, nós estamos perante números inteiros. Depois aprendemos o conjunto dos números racionais, em que cada racional é a divisão de dois inteiros. O resultado desta divisão vai ser um inteiro ou vai ser um valor com casas decimais. Quando tem casas decimais, nós dizemos que estamos perante uma dízima. Essa dízima pode ser finita e dízima infinita. Quando a dízima é infinita periódica, nós estamos perante os racionais. Se essa dízima é infinita não periódica, então estamos perante os irracionais, que é o caso da raiz de 2. Por fim, nós temos os reais, que é a reunião dos racionais com os irracionais. Par ordenado. Par ordenado é do tipo x, y, a, b, pertencente a um conjunto. Neste caso, nós dizemos que era pertencente a R2. R2 porquê? Porque x pertencente a R e o y pertencente a R também. Exemplos, temos o par ordenado 0, 0, o par ordenado 1, 0 e o par ordenado raiz 5 menos 1. Segue-se o plano cartesiano, que temos o eixo do x, ou seja, o eixo das abscissas, e o eixo do y, o eixo das ordenadas. Depois, colocamos o ponto A, B, C, D. Distância entre dois pontos do plano. Sejam dois pontos A e B, a distância de A a B é a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença dos pontos. Então, se nós tivermos o ponto A igual a x1, y1 e o ponto B x2, y2, a distância de A a B é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Propriedades da distância. Temos, se a distância de A a B é 0, então A igual a B. A distância goza da propriedade comutativa. A distância de A a B é igual à distância de B a A. E também goza da propriedade transitiva, em que, dado um ponto C, a distância de A a B é menor ou igual que a distância de A a C mais distância de C a B. Agora vamos passar para a equação da reta. A equação da reta que passa pelos pontos P1 e P2, em que P1 é x1, y1 e P2 é x2, y2. Então vamos à nossa incógnita y, subtraímos por y2 do ponto 2 sobre y2 menos y1, igual a x menos x2 a dividir por x2 menos x1. Aplicando as operações, esta igualdade vai ser equivalente a termos ax mais by mais c igual a 0, onde a igual a y1 menos y2, b igual a x2 menos x1 e c igual a x1, y2, x2, y1. Aqui apresentamos o plano cartesiano com o segmento de reta P1, P2. E vamos calcular uma equação da reta. Dados os pontos P1 e P2,
em que P1 é menos 1, 3 e P2 2 menos 4. Então nós temos que y menos menos 4 dividir por menos 4 menos 3 igual a x menos 2, 2 menos menos 1. Fazendo as operações correspondentes, vamos chegar a uma equação da reta 7x mais 3y menos 2 igual a 0. Apresentando o nosso segmento de reta, que passa pelos pontos P1 e P2, chegamos a este gráfico. Agora vamos calcular um valor k pertencente a um par ordenado, de tal forma que este ponto pertence à reta 3x mais 5y menos 12 igual a 0. Então vamos ter que substituir o par ordenado na nossa reta. Então vamos ter 3 vezes 3 mais 5 vezes k menos 12 igual a 0, em que o nosso k vai ser igual a 3 quintos. Outro exemplo, vamos determinar se o ponto 2, 1 pertence à reta 3x mais 5y menos 12. Ao substituir o par ordenado na nossa reta, vamos ter que chegar a uma igualdade, 0 igual a 0. Então nós, substituindo o ponto, vamos ter 3 vezes 2 mais 5 vezes 1 menos 12, que vai ser igual a menos 1, que é diferente de 0. Portanto, o ponto 2, 1 não pertence à reta 3x mais 5y menos 12. Agora vamos pegar no ponto 4, 0. E vamos ver se ele pertence à reta 3x mais 5y menos 12 igual a 0. Então, substituindo, ficamos com 3 vezes 4 mais 5 vezes 0 menos 12. 12 menos 12 dá 0, 0 igual a 0, portanto o ponto 4, 0 pertence à reta 3x mais 5y menos 12 igual a 0. Vamos calcular a equação da reta reduzida. O primeiro método vamos chegar a uma reta do tipo y igual a mx mais n, em que, dados dois pontos P1 e P2, vamos calcular o m e o n. O m é calculado da seguinte forma: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E o n vai ser igual a x2 y1 menos x1 y2 sobre x2 menos x1. Depois de calcular, basta substituir os valores na equação y igual a mx mais n e temos a equação reduzida. Outro método. Dado m, o declive da reta, e um ponto P de x0 e y0, então vamos calcular y menos y0 igual a m x menos x0. Muitas das vezes nós calculamos o m pela forma do método anterior e depois calculamos o resto da equação aqui. Outro método é nós igualarmos ao nosso par ordenado xy, ou seja, o par ordenado das nossas incógnitas, o ponto de partida da nossa reta mais uma constante vezes o vetor entre os dois pontos. Então nós temos xy igual a x1 y1, que é o nosso ponto de partida, mais k, x2 menos x1, y2 menos y1, que é o vetor de P e Q. Depois transformando esta equação num sistema de equações e resolvendo em ordem na k, vamos chegar à equação reduzida. Exemplos. Vamos calcular o segmento de reta que passa pelo ponto 2, 1 e 6, 5. Então, primeiro vamos calcular o m. 5 menos 1, 6 menos 2, que é igual a 1. E o n, 6 vezes 1 menos 2 vezes 5 sobre 6 menos 2, igual a menos 1. Substituindo na equação y igual a mx mais n, temos y igual a x menos 1. Usando outro método, primeiro vamos calcular o m,
que é 5 menos 1, 6 menos 1, igual a 1. Depois, aplicando o método y0 igual a mx menos x0, vamos chegar a y menos 1 igual a 1, x menos 2, que por sua vez vai ser equivalente a y igual a x menos 1. Vamos agora falar de retas paralelas e perpendiculares. Dadas duas retas, y igual a m1x mais n1 e y igual a m2x mais n2, as retas são perpendiculares se somente se m1 igual a m2. Ou seja, paralelas. São perpendiculares se m1 vezes m2 igual a menos 1. As retas y igual a x menos 1 e y igual a x mais 20 são paralelas, porque o valor que está a multiplicar por x é igual, que neste caso é igual a 1. Para nós resolvermos um exercício deste tipo, primeiro colocamos o x no mesmo membro da equação, ou seja, se na primeira equação está na segunda, no segundo membro, na segunda equação também tem que estar no segundo membro. Se estiver no primeiro membro, na primeira tem que estar no primeiro membro da segunda, para nós igualarmos e termos a certeza que o valor é correto. Duas retas são perpendiculares, então vamos verificar se a reta y igual a x menos 1 e y igual a menos x mais 20 são perpendiculares. Então, multiplicamos m1 por m2, então temos 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Portanto, são perpendiculares. Mais um exemplo. Vamos verificar que as retas são paralelas calculando o k. Ou seja, eu vou calcular o valor de k sabendo que a reta é paralela. Igualo o valor que está a multiplicar por x das duas equações. Então temos 2 mais k sobre 2 menos k igual a 3. Resolvendo a equação, chegamos que k é igual a 1. Ou seja, as retas são paralelas se o k for igual a 1. Agora temos kx igual a 3x mais 3k e y menos 1 igual a 2k vezes 2 vezes x. E nós pretendemos calcular o k de tal forma que as duas equações são perpendiculares. Então vamos multiplicar o k da primeira pelo k da segunda e vamos chegar que k igual a menos 1 meio. Daqui resulta que y igual a menos 2x mais 3 e y igual a menos 1, y menos 1 igual a menos 2x, e isto acontece, as retas são desta forma para que ambas sejam perpendiculares uma em relação à outra. Outro exemplo. Determina a reta que passa pelo ponto de interseção das retas 2x menos 3y mais 7 e 5x mais y mais 9 e é perpendicular à reta 2x menos 1 mais 1 igual a 0. Primeiro vamos calcular o ponto de interseção das duas retas. Calculando um sistema com as duas retas, nós chegamos ao ponto de interseção e esse ponto de interseção é menos 2, 1. Depois nós temos a fórmula y igual a m2 x mais b e m1 vezes m2 igual a menos 1. Nós sabemos que o m1 é igual a 2 da nossa terceira equação que demos, da equação 2x menos y mais 1. Portanto, o m2 tem que ser igual a menos 1 meio. Daí nós chegamos à reta y igual a menos x sobre 2 mais b. Como ela passa pelo ponto menos 2, 1,
a reta procurada é x mais 2y igual a zero.